Quando eu tinha 14 anos, minha família se mudou para uma antiga fazenda no interior. A casa era enorme, construída de madeira escura, com um sótão que ninguém usava. Meus pais compraram o lugar por um preço muito abaixo do normal, mas nunca disseram o motivo. Na primeira noite, ouvi passos acima do meu quarto. Devem ser ratos, eu pensei, mas os passos eram pesados demais. Pareciam os de uma pessoa caminhando lentamente de um lado para o outro. Na manhã seguinte, perguntei ao meu pai: "Você subiu no sótão ontem?" E meu pai respondeu que não, que a porta estava trancada desde que chegamos. Então aquilo me deixou inquieto. Durante as semanas seguintes, os sonhos continuaram, sempre depois da meia-noite. Passos, arrastar de móveis, batidas suaves e, às vezes, algo parecido com um suspiro. Certa noite, acordei com a sensação de estar sendo observado, sabe? Abri os olhos e vi uma sombra parada no canto do quarto. Então, acendi a luz imediatamente e não havia nada lá. Mas o ar estava tão frio que eu conseguia ver a minha própria respiração. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de poeira no chão do quarto. Elas começavam perto da porta e terminavam ao lado da minha cama. Dessa vez, eu não contei nada a ninguém. Achei que estava ficando louco. Mas alguns dias depois, minha irmã mais nova começou a falar de um homem triste. Ela dizia que ele aparecia na janela do sótão. Ele fica olhando para o campo. Ela disse. Então eu perguntei: "Que homem?" A minha mãe também perguntou: "Que homem?" Então ela disse: "O homem magro." Minha mãe ficou pálida. Mais tarde, ouvi os meus pais discutindo. Descobri que o antigo proprietário da fazenda tinha desaparecido, sem deixar rastros. Isso 40 anos antes. Seu quarto ficava exatamente onde era o sótão. Naquela mesma noite, a curiosidade venceu o medo. Peguei uma lanterna e subi a escada. A porta do sótão estava fechada por um cadeado, mas o cadeado estava muito enferrujado. Então, algo estranho aconteceu. O cadeado estava aberto e eu tinha certeza absoluta de que estava trancado naquela manhã. Aí eu empurrei a porta. Ela se abriu com um rangido longo, aqueles igual de filme de terror. O cheiro de madeira velha e a umidade tomou conta do corredor. Iluminei o interior com a minha lanterna. Havia móveis cobertos por lençóis, caixas antigas e uma cadeira de balanço parada, perto da janela. Foi então que ouvi um estalo atrás de mim. A porta havia se fechado sozinha. Meu coração disparou. Eu corri até ela, mas ela não abriu. Por mais força que eu fizesse, ela não abria. Então, foi quando eu vi a cadeira balançar. Devagar, bem devagar. Virei a lanterna, iluminei, a cadeira se movia sozinha. E alguém estava sentado nela.
Não consegui distinguir o rosto. Era apenas uma figura escura, alta, magra, imóvel. A cadeira continuava balançando. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Então, a figura apontou para a janela. Eu instintivamente olhei. Lá fora havia uma árvore seca e pendurado em um de seus galhos estava algo que parecia ser uma corda antiga. Quando voltei a olhar a cadeira, ela estava vazia. Então a porta atrás de mim se abriu. Desci correndo as escadas. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu avô. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou: "A cadeira estava perto da janela?" Eu disse que sim. Ele deu um suspiro longo, sabe? Então ele falou: "Foi ali que encontraram o chapéu do antigo dono. Diziam que ele passava horas olhando aquela árvore antes de desaparecer." Aí meu sangue gelou. Algumas semanas depois, uma tempestade derrubou a árvore. Quando os moradores foram removê-la, encontraram algo enterrado sobre as raízes, bem fundo. Eram restos humanos. Os exames confirmaram que pertenciam ao fazendeiro desaparecido. E depois da descoberta, os passos no sótão cessaram. Os sons desapareceram. A sensação de estar sendo observado também. Mas existe uma última parte da história que eu nunca contei a ninguém. Na noite anterior à descoberta dos restos mortais, acordei com alguém ao lado da cama, ao lado da minha cama. Era o mesmo homem magro. Dessa vez, eu consegui ver seu rosto. Ele não parecia assustador. Parecia apenas cansado. Ele me encarou por alguns segundos, então sorriu levemente. Virou-se na direção da porta e desapareceu. Nunca mais o vi. E desde então, sempre que penso naquela fazenda, tenho a estranha sensação de que aquele fantasma não queria me assustar. Ele só queria ser encontrado. Obrigada, canal Apesar da Noite, e espero que minha história seja contada. Um abraço.